Eu geralmente ouço os depoimentos das pessoas, o que elas viveram, o que elas sentiram, os medos que elas superam. Nós vimos muitas pessoas superarem medos aqui, muitas pessoas chorarem de emoção, de alegria. A cada momento eu aprendo muito mais e sou grata. Eu posso dizer a você que nós vivemos momentos incríveis. Eu tenho certeza que vai chegar o momento de você estar aqui conosco e também aprender muito mais. Salve a sua estrela. Encantando com sua força, com tu magia. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Saad. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão para o Brasil. Então você aí, estrela e astro iluminado desta constelação, vamos fazer uma prece e pedir para a espiritualidade que nos tragam boas notícias. Tem muitas pessoas desse canal perguntando sobre o kit imantado de Maria Padilha, perfume de poder e o banho. Quem quiser adquirir é só entrar em contato com o número de telefone que passa no vídeo, ok? Vamos iniciar? Deixa eu botar aqui. Peço permissão à ancestralidade, à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta, que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e fé. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram neste momento. Opchá, opchá, opchá. Vamos lá. Oráculo, previsão para o Brasil, oráculo. Opchá. Abriu com a carta 21. A carta 21 fala da corte, dos órgãos judiciais, da justiça de uma forma geral de uma nação. Facilidades. Uma pessoa que cometeu um crime, que foi julgada, que foi condenada, tendo facilidades em relação ao relaxamento da prisão. Poderemos ver alguém conhecido, né, que está preso, tendo possibilidades de ter prisão domiciliar. Vamos ver algumas coisas nesse sentido, tá? Relaxamento de prisão. Isso está bem forte, já abriu falando sobre isso. Na realidade, o Poder Judiciário da Nação, né, abriu a primeira carta, fala de justiça, o nome desta carta é Poder, é a carta que tem a representação da Pedra da Bruxa em São Tomé das Letras. A segunda carta saiu o Totem, na casa 2, então a carta 2, isso reforça o simbolismo dessa carta, tá? Então veremos uma pessoa culpada, inclusive, mesmo que não seja uma pessoa que esteja preso, mas uma investigação, alguma coisa que esteja em andamento, veremos um culpado ser libertado. Essa é a mensagem que as cartas trazem inicialmente, tá? Um culpado sendo inocentado, um culpado sendo libertado, é a primeira mensagem que o baralho mostra.
Na casa 4, que é a casa da nação, do povo brasileiro, saiu a carta 28, que fala do masculino e tudo aquilo que envolve o masculino. É uma carta também que pode estar relacionada ao planeta Marte, então a gente pode ver manifestações de homens em grande escala, no sentido de não manifestações por direitos, mas brigas entre torcidas organizadas, grupos de homens, né, cometendo algum tipo de crime, alguma coisa. A gente vai ver esse aspecto do masculino muito forte nas mídias de uma maneira geral. Claro que também de forma positiva, obviamente. Nós também veremos homens, né, cometendo atitudes louváveis, certo? Que não é mais do que a obrigação de todos nós, né, sermos dignos, honestos e ajudar as outras pessoas, é uma obrigação. Bom, mas como deve ser algo que deve chamar a atenção das mídias, por isso que o oráculo está mostrando. Gente, vamos lá. Na casa 5, 6 e 7 saíram cartas relacionadas ao comércio exterior. E a carta 7, neste oráculo Ouroboros, é a cobra, tá? Esta carta fala, em termos de cartomancia mundial, daqueles países que têm extrema violência, né? O que eu vejo? Eu vejo o Brasil fazendo acordos, parcerias com alguns países, inclusive aqui na América do Sul, tá? Pode ser os países fronteiriços, para tentar conter, seja tráfico, seja crimes, né? Então veremos o Brasil, né, fazendo algum tipo de aliança, algum tipo de acordo, algum tipo de operação conjunta contra a violência. Contra a violência ou contra o narcotráfico, né? Essas questões que volta e meia nos trazem problemas. A gente pode também relacionar essa questão com as fronteiras brasileiras. Talvez um cerco maior, né? Mais vigilância nas fronteiras para impedir tráfico de drogas, para impedir roubo de cargas. Eu acredito até que algumas leis venham ser aplicadas no sentido também do comércio, né? Nós temos muitas cidades fronteiriças onde as pessoas elas se locomovem para outros países para comprar item A ou item B, né, por um preço menor devido à legislação do país. E a gente pode ver ações nesse sentido. A gente vai ouvir muito falar sobre as fronteiras, tá? Isso aí é fato. Uma coisa que me chama a atenção, ainda no mesmo assunto, fronteiras, né, é trabalho. Vamos lá, digamos que pessoas que moram numa cidade ali, que faz fronteira com outro país e trabalham no país ao lado, mas de uma forma informal, tá? Não de CLT, não seguindo todos os recursos, né, para poder trabalhar em uma outra nação. Então a gente vai ver alguma coisa também se movimentando a respeito. É claro que eu já venho falando isso em alguns vídeos, a gente tem que dar atenção à saúde pública, talvez algumas doenças venham nos trazer preocupações, obviamente que sem contar o Rio Grande do Sul, porque claro que lá, né, os moradores daquela localidade vão ter que lidar, já estão lidando inclusive, né, com doenças transmissíveis pela água, com viroses, né? Então, excluindo essa parte do país, que já é óbvio que teremos problemas de saúde pública, outras regiões também podem ter alguns surtos e doenças respiratórias podem voltar com tudo, viu, pessoal? Inclusive a Covid-19. Nós vamos ver a mudança em algumas empresas.
incluindo mudanças de localidade. Uma empresa que atua em determinado estado, migrar para outro estado. Eu estou falando de empresas grandes ou até multinacionais, ok? Nós veremos muito essa questão. Alguma coisa relacionada a uma aeronave no Brasil. Pode ser uma aeronave de pequeno porte, tá? Um pouso forçado ou a queda, tá? De uma aeronave. Nós veremos isso acontecer no Brasil. Nós veremos em uma celebração de casamento um acontecimento trágico. Em uma celebração de casamento, um acontecimento trágico. Isso também tomará conta das mídias de uma forma geral. O jogo me aponta um alto índice de mortalidade de recém-nascidos, natimortos. A gente pode associar isso a alguma doença, como foi com a chikungunya. Quem lembra? Então a gente vai ver algo semelhante, eu sinto muito. Os problemas respiratórios estão em alta, inclusive para crianças, tá? Nós veremos muitos focos, né? Muitas localidades com alto índice de problemas respiratórios em crianças. Gente, uma personalidade do meio religioso, aqui não me fala qual é a religião, tá? Uma personalidade, uma pessoa conhecida de uma religião, ela sendo substituída ou ela sendo obrigada a abdicar do cargo religioso. Veremos isso acontecer. Oráculo. Opa. Nossa, a carta 7 quase pulou, ó. Infelizmente, nós vamos ver algumas expressões bem difíceis em festividades, tá? Mesmo que seja uma festa particular, nós vamos ver situações bem complicadas. Veremos também acordos políticos, tá? Trocas, a gente pode pensar também em delações, mas nós vamos ver muitos acordos sendo formalizados. Olha, pessoal, no que diz respeito a emendas, né, a aprovação de algumas questões dentro do Senado, dentro da Câmara, algumas aprovações, algumas medidas que serão tomadas não terão o apoio da população. Vamos ficar atentos sobre aquilo que estão tentando passar no Congresso, tá? Porque algumas medidas vai trazer revolta de boa parte da população. Na realidade, nós vamos continuar
vendo, tá, manifestações populares, tanto por direitos, lutando por direitos trabalhistas, ou mesmo para impedir, né, que seja aprovado alguma coisa no Congresso Nacional. Uma família inteira sendo morta de forma bárbara. Uma família inteira sendo morta de forma bárbara. Eu creio que mais um daqueles casos onde um parente tira a vida da família, infelizmente. Nós vamos ver pessoas ligadas ao judiciário, mesmo que não seja diretamente, tá, pessoal, do governo, mas, por exemplo, órgãos, entidades como a OAB, juízes, né, desembargadores e todas essas pessoas que atuam, né, no serviço público. Nós vamos ver alguns escândalos, inclusive manipulações de provas, advogados usando artifícios ilegais, fazendo acordos e parcerias ilegais. Eu acredito que nesse momento a espiritualidade já é o segundo baralho que ele me fala muito disso. Me fala muito de leis, de justiça, né, das entidades que tomam conta de toda essa área, e a gente tem várias, ok? A gente tem várias. De fato, é um movimento bem significativo. Quebras de alianças continuarão acontecendo, veremos muita disputa dentro da política brasileira, e não só dentro da política, tá? Veremos organizações ilícitas entrando em confronto. Veremos muitos assaltos, principalmente a transportes, tá, pessoal? Me chama muito a atenção isso. Assaltos crescentes em meios de transportes ou de roubo de cargas, né, envolvendo transportes de uma certa forma. Nós vamos ver algumas mudanças de lado bem significativas, tá? Na realidade, o jogo me traz, né, algumas situações bem extremas dentro do nosso Brasil. É como se não bastasse, né, o que nós estamos vivendo já com questões, com eventos, né, de ordem natural que estão trazendo grandes dores para o nosso país, como nunca tivemos antes, acredito eu. Veremos também muita coisa difícil partindo de alguns políticos. Oráculo, Okja. Um assessor será preso, viu? Eu acredito que nos próximos dias. Alguém que tinha um cargo de assessoria, alguém que prestava serviços a uma pessoa influente. Escândalos envolvendo esportes ou esportistas, tá? Desde estádios, tá? A jogadores, a técnicos, enfim.
O Nordeste tendo uma vitória judicial. Então, no Nordeste do nosso país, algum tipo de ação judicial que não tenha sido ainda, né, completada, dará vitória ao povo nordestino. Isso pode ser, claro, de uma localidade, né, não de todo o Nordeste, obviamente, né? Tem várias regiões que estão passando por isso, como Alagoas, né, com o caso da Braskem. Então, haverá uma vitória judicial. No Nordeste do Brasil, saem do Nordeste do Brasil documentos, esclarecimentos, esquemas serão desmontados, tá, de corrupção, obviamente que nós temos hoje no Congresso Nacional Político, né, senadores, deputados federais de todo o Brasil. Então, escândalos políticos, né, acontecerão, tá, pessoal? Isso aí eu acredito que seja até muito bom nessa época do ano, porque assim nós vamos ter oportunidade de repensar os nossos votos, né? Se o político que você votou, né, foi envolvido dentro de um escândalo, obviamente que você não vai reeleger, né? Isso aí eu acho que é até uma bênção que todas as falcatruas venham à tona de fato. Eu estou vendo uma situação bem difícil para a região norte do nosso país, tá? Então, no norte do país já é o terceiro oráculo que me traz algumas cartas de dificuldades, de problemas realmente relacionados a tragédias. A gente pode considerar, sim, que esse período de tragédias causadas por eventos naturais, ele continue acontecendo, tá? É claro que eu já disse anteriormente sobre o incêndio que nós viveríamos no Brasil e a cada jogo isso só se confirma, porém eu não vou ficar aqui me repetindo. Estou tentando, inclusive, não fazer isso. Eu vejo a morte de muitos pássaros, gente. Pássaros, tá? A morte de muitos pássaros. E um blackout, sim, em uma localidade no Brasil que vai ficar aí alguns dias ou quiçá uma semana sem energia elétrica, até mais. Então, teremos uma região no Brasil, tá? Eu acredito que a região norte, a região centro-oeste, a região sudeste esteja mais propício para esse blackout, essa falta de energia elétrica, ok? Bom, vamos lá. Um assassinato na região centro-oeste, que pode ser de uma pessoa, por exemplo, líder de uma facção criminosa, um contraventor conhecido daquela região, né, que a sua família atua naquela região. Isso na região centro-oeste do nosso país. Nós veremos, sim, a morte, né, de uma pessoa ligada ao ilícito. E isso vai movimentar as mídias. É claro que se morre um líder, né, nesse caso, aquela região ela sempre é, né, invadida, atacada por uma outra gangue, enfim. Infelizmente, que isso acaba sobrando sempre para os inocentes. Sabe qual é a mensagem deste oráculo? Não dá para relaxar. A gente acha que as coisas vão se normalizar ou vão estabilizar, que as coisas tendem a caminhar com mais calmaria, e vem um outro acontecimento e coloca todos apreensivos novamente. Então não é o momento de relaxar em situação nenhuma. Estarmos atentos, obviamente, a nossa consciência e a nossa responsabilidade também. Escândalos de traições serão comuns, tá? Eu não acredito
que o oráculo esteja mostrando traições conjugais. É claro que será uma tendência e obviamente nós vamos ver isso até no cotidiano de todos nós, né? No nosso meio ambiente nós vamos ver descobertas de traições entre casais, nós vamos ver entre famosos, na mídia, mas eu creio que aqui sejam quebras de alianças políticas, né? E traições, punhaladas. Então isso também é algo que está muito forte. Nós veremos algumas prisões e entre elas lideranças religiosas, tal, pelo menos uma liderança religiosa. Sabe qual é a mensagem que eu recebi agora? Que as coisas elas vão acontecer no tempo que tem que acontecer para não trazer uma convulsão nacional, para não trazer um abalo nacional. Né? Nós sabemos que hoje em dia o povo brasileiro está dividido por ideologias políticas, que não deveria ser dessa forma. Nós deveríamos nos unir em prol de um Brasil melhor, né? Com pessoas humanas, pessoas que tenham a capacidade de gerir, né? O nosso dinheiro, que tenham capacidade de criar logísticas para trazer um meio ambiente entre nós brasileiros melhor. Infelizmente não é isso que acontece. Né? Cada um jogando a brasa para sua sardinha. Então, nós veremos acontecimentos em doses homeopáticas, né? Atitudes, inclusive, da justiça em doses homeopáticas. Não é momento de tirar conclusões precipitadas, isso é fato. Tchau. Carta 38, Guardião da Ilusão. Gente, nós poderemos ver uma pessoa relacionada. Não existe mais o que eu vou falar, eu acho. Isso era muito comum ouvir nos anos 80, doleiros, né? Podendo ser pessoas relacionadas a casas de câmbio, podendo ser dirigentes de grandes instituições financeiras. E hoje, quando a gente pensa, né, em pessoas que trabalham com instituições financeiras, nós não podemos esquecer criptomoedas, bancos online, né, toda essa diversidade, bolsa de valores. Nós veremos a morte de uma pessoa, né, que tem uma ligação com uma dessas instituições. Além disso, o oráculo alerta sobre um assassinato de um empresário riquíssimo. Não me mostra se esse empresário ele tem todo esse dinheiro de forma lícita ou ilícita, porque se matam, por exemplo, um grande contraventor, um traficante que tem, enfim, né, muito dinheiro, também caberia ali dentro dessa colocação, ou seja, a morte de uma pessoa que tem muito dinheiro. Só não me diz aqui se é do ilícito ou não, ok? Gente, vão atentar, isso é se não conseguirem, tá? Mas nós vamos ver um fervor muito grande envolvendo contraventores na região sudeste do nosso país. Na região sudeste do nosso país. Inclusive, um nome muito conhecido da contravenção sofrerá um ataque. Tá? Isso vai ser matéria absurdamente. Qual é a preocupação em relação a isso? Nós sabemos que toda vez que há guerra do tráfico, guerra de milícias, guerras de contraventores, né, em qualquer região, isso acaba trazendo pânico, medo, morte, injustiça à própria população, que geralmente esses acontecimentos, né, eles se dão nas periferias, nos locais mais pobres. Não acontece nos bairros mais ricos. Senhor.
A partir da próxima lua nova no signo de Gêmeos, daqui a alguns dias, né? Nós estamos na lua minguante. A partir da próxima lua nova, nós vamos ver um atentado a uma pessoa influente, mesmo que não seja de forma física, tá, pessoal? Hoje em dia os atentados podem acontecer até de forma pessoal, com perseguição, com fake news. Aqui também, eu não estou fazendo juízo de valor, eu não sei se essa pessoa é inocente ou é culpada, e quem sou eu para dar algum tipo de veredito, mas não me mostra realmente quem é essa pessoa, então que fique claro aqui, tá? Mas nós veremos uma pessoa atacada, traída, eu acredito que pelos seus próprios parceiros, né? A gente vai ver muitos escândalos nesse sentido, tá? Eu acredito que o mês de junho trará muito rebuliço político, muitas prisões e acontecimentos assim completamente inesperados. Completamente inesperados. Nós vamos ver muitas emboscadas físicas, nesse caso, né, tentativas de assassinatos, nós veremos pelo menos 2 situações bem complicadas. Um acidente com uma embarcação chamando a atenção de todos nós. Pode ser um naufrágio, né? Algum tipo de acidente envolvendo uma embarcação, que não me diz o tamanho dessa embarcação, ok? Pessoal, muito tumulto nos espera com algumas prisões, inclusive com uma morte de uma pessoa. E essa morte, né, esse atentado que essa pessoa sofrerá, isso vai abalar o Brasil assim profundamente. Oráculo, previsão Brasil, oráculo Okja. Pois bem, nós vamos ver um político, tá? Um político querido, inclusive, passando por algum problema grave em relação à sua saúde. Aqui também não me mostra se é um problema de saúde natural ou se será essa pessoa que sofrerá algum tipo de atentado. Mas risco de vida, inclusive, para uma figura política conhecida dentro da política. Nós vamos ver escândalos envolvendo animais, tá?
Mais uma vez aqui deixo claro que não tem nada a ver com a região sul do país. Eu creio que aqui sejam maus tratos, desvio de dinheiro, né? Situações assim bem traumáticas. Isso pode ser dentro de um zoológico, dentro de um abrigo, né? Uma ONG. Então nós veremos alguma coisa relacionada a animais, inclusive ao tráfico de animais, tá? Quadrilhas vão ser presas, né? Transportando ilegalmente animais silvestres. Nós vamos ver a tentativa de fuga de uma pessoa no Brasil. Então, uma pessoa terá informações privilegiadas sobre algum tipo de operação, né, policial, da Polícia Federal, e essa pessoa tentará a fuga. Então, vamos ficar atentos a possíveis viagens de algumas figuras, né? Aqui me fala muito do meio político-religioso. Pode até não ser uma pessoa política, mas um religioso que apoia a política, ok? Nós vamos ver uma tentativa de fuga para outro país. Veremos no Brasil a morte de um escritor muito conhecido. A morte de um escritor conhecido. Mais uma vez, na região norte, um escândalo envolvendo uma liderança religiosa por abuso, tá? Abuso aos fiéis, podendo ser sim abuso sexual. Gente, alguma concessão vai ser cortada, tá? Alguma concessão vai ser cortada. Devemos prestar bastante atenção a aeroportos, tá? Aeroportos e a grandes redes de comunicação, tá? Não me fala aqui de ser a Globo, não é isso, por favor, né? Que algumas pessoas costumam colocar palavras na minha boca, mas a gente verá alguns cortes, algumas situações, né? Por exemplo, claro que não é de agora, desde 2014, algumas empresas, algumas grandes empresas da TV estão em situação de falência, estão em situação de perda de status, né? Isso vem acontecendo já há algum bom tempo. Claro, por quê? Porque precisa mudar, as coisas não vão continuar como estão. Durante essa década, muitas mudanças vão acontecer, a maneira com que as pessoas interagem com as mídias, né? Tudo isso precisa passar por uma reformulação, precisa mudar. Então, nós veremos um caso judicial envolvendo uma grande empresa, tá? Uma ação judicial envolvendo uma grande empresa. E pode ser uma concessionária, tá? Digamos que um grupo de pessoas coloque, né, uma empresa que foi privatizada na justiça. Eu creio que essa questão de energia vai ainda trazer muitos problemas, viu? Nós veremos problemas numa indústria alimentícia. Sabe aquelas coisas que a gente vive de vez em quando? Manda tirar produto tal da prateleira que tá, sei lá, com a perna da barata, ou tá contaminado por alguma questão. Nós vamos ver a vigilância sanitária fechando uma grande empresa, pedindo para retirar os produtos de venda.
O tipo de coisa que eu vou falar aqui, nós vimos no Brasil algumas vezes, mas não é tão comum aqui. Geralmente isso é comum fora do Brasil. Nós vamos ver um atentado, uma pessoa surtando, uma pessoa com problemas psicológicos, sim, mas tomada pela ira, né, atentando contra a vida de outras, ok? Não me mostra também se onde será esse atentado. Isso não está sendo me mostrado. E é uma pessoa, inclusive, que ela tem curso universitário. É uma pessoa que tem uma capacidade intelectual para arquitetar coisas. Na realidade, é como se fosse preso uma pessoa com planos, assim, extraordinariamente bem feitos. Ok? Ataques internacionais verbais, mais uma vez, ao Brasil, tá? Eu vejo um mal-estar de uma nação europeia e o Brasil. Então, pode haver ali algum tipo de troca verbal que venha a ser noticiada internacionalmente. A vitória dos trabalhadores. Então, as classes trabalhadoras que estão buscando por algum tipo de benefício vão alcançar, tá? Oráculo, optcha. Gente, já estamos na globalização, né? Até 2, 3 anos atrás, o exterior aparecia muito pouco, inclusive nas cartas, né? Nós vamos ter algum tipo de informação, notificação, documentos saindo de outras nações, não do Brasil. A gente vai descobrir muita coisa, né? Inclusive pessoas que atuaram em outros países, para ocasionar alguma coisa. Veremos muitas questões desse gênero. Eu sinceramente temo, né, porque está sendo mostrado muita questão de transportes. Digamos que um acontecimento, um acidente provocado ou não, aqui eu não vou me atentar a isso, tire a vida de pessoas influentes, né? Gente, nós veremos um atentado a uma base militar. Deixa eu reformular só a palavra atentado, não necessariamente um atentado contra uma pessoa, contra aquelas pessoas, mas vão atirar contra uma base militar, entende? Então não é direcionado às pessoas que serão atingidas, mas sim, né, aquela base, tá?
Na realidade, a questão militar, né? Aqui me fala de uma pessoa específica, essa pessoa sendo presa. Não estou dizendo que seja das Forças Armadas, né? Marinha, Exército, Aeronáutica. Pode ser um policial civil, pode ser, né, um comandante, pode ser alguma coisa ligada também a policiais, ok? Nós vamos entrar num processo de queima de arquivos significativos. Na região sudeste do nosso Brasil, veremos muitas mortes por queima de arquivos. Então, nós vamos começar a ver no Brasil um assassinato em tal região, aí, semana depois, um assassinato na outra região, mas essas pessoas todas têm uma ligação, tá? Tem algo em comum. Tem algo em comum. Continuo vendo que o governo federal precisa tomar muito cuidado, tá? Está sendo arquitetado algo contra o mesmo. Gente, nós vamos ter um mal súbito no Brasil, tá? A espiritualidade não me mostra, mas essa pessoa é sim ligada à política. Entende? Então, assim, o problema, qual é o nosso problema nesse momento? É que mesmo aqueles acontecimentos que forem naturais, não forem provocados, né? A pessoa teve um AVC, caiu, morreu, ponto, né? Isso vai causar um mal-estar na população. Muitos vão dizer que foi um atentado, que também aqui não me diz se é ou se não é, nesse momento, nesse primeiro momento, né? Eu faço vídeos recorrentes e a espiritualidade vai mostrando que não é nem a espiritualidade que não mostra, eu preciso entender de fato, certo? Então, o nosso maior problema é lidar com a incerteza, porque o excesso de fake news é tão grande que vai confundir muitos de nós, Mas veremos muitas situações bem complicadas, tá? Atentados, um excesso de violência. Eu vou pedir ao Astromancia que nos traga um complemento. Astromancia. Opa! Uma cadeira vazia, uma posição vazia. Veremos também convulsões religiosas, né? Imagens extremas de pessoas em cultos religiosos, independente de serem igrejas ou em outros locais, tá? Não estou me atentando também a uma religião, por favor. E mais uma vez, o jogo me mostra, né, problemas com energia. Nós vamos ter mais um problema como aquele que aconteceu lá em São Paulo, né? Então, vamos nos preparar para esse tipo de situação. Qualquer localidade, isso pode acontecer, certo? E também por um problema numa distribuidora, tá, pessoal? Problema numa distribuidora. Continua me dando fuga, então vamos ver pessoas tentando sair do Brasil. Um acidente dentro de uma base militar. Um acidente
uma situação trágica dentro de uma base militar. Aqui exércitos, tá? Envolvendo soldados, envolvendo... Então, teremos um grande acidente envolvendo uma base militar. Aqui. Falta de vitalidade, falta de energia. Teremos também um aumento significativo de doenças como anemias. E eu não consigo entender aqui porque para mim não é uma anemia comum. Não é algo comum, não é algo corriqueiro. Gente, um caso de homofobia contra um casal do sexo masculino que vai chamar a atenção de todo mundo, tá? Nós teremos um caso de homofobia realmente muito difícil, muito trágico, inclusive. Mais uma vez me deu queda de aeronave, problema com a aeronave. Qual é o problema que eu vejo nesse jogo hoje? O povo brasileiro é muito sonhador. Nós, dentro do Brasil, né, isso desde que eu me entendo por gente, o brasileiro sempre colocou todas as suas expectativas e esperanças em cima de uma outra pessoa, né? Um governante, um líder. E eu vejo a proximidade de um evento que vai deixar boa parte, né? Ou pelo menos uma parcela de pessoas muito indignadas por causa de uma que foi eleita por elas, né? Eleita aqui não no sentido de eleição, né? Mas no sentido dessa coisa do Salvador. E nesse sentido nós estamos despreparados para lidar com essa situação. Aqui o que eu vou dizer agora é uma hipótese, tá? Digamos que cai uma aeronave com um político influente dentro, né? As pessoas que elegeram esse político como alguém especial, que é um erro. Todos nós somos seres humanos, todos nós somos iguais, todos nós temos defeitos. Alguns têm humanidade, outros não. Nos últimos anos, na última década, o pior de todos nós no mundo inteiro foi aflorado. Então, é como se tivesse, ou não, ou sempre estava ali, mas com os mecanismos digitais a gente tem mais acesso a esse tipo de coisa. Então, assim, o brasileiro ele não está preparado para ter uma perda dessa magnitude, tá? De verdade. Esse endeusamento de figuras é que está trazendo toda essa questão atônica. Óbvio que é através da manipulação e fake news. Conseguiremos enxergar coisas que estão ocultas de nós há muito tempo. Termos tranquilidade, paciência, tentarmos sermos racional diante dos acontecimentos. Por exemplo, o Brasil, eu não diria que seja já esse acontecimento, tá? Mas o que as cartas me mostram é que nós vamos crescer muito a nível global em termos econômicos. Eu vejo que no futuro, talvez ao longo dessa década, né, as medidas que sejam tomadas, inclusive recursos naturais, é como se nós fôssemos encontrar uma nova riqueza ou uma nova maneira de trabalhar as nossas riquezas, né? Isso vem a fazer com que a gente seja grande no mercado mundial, no mercado da geopolítica, inclusive, sendo o centro da atenção do mundo, tá? Isso está totalmente ligado, né? Totalmente vinculado a recursos naturais, ok? Então, de uma certa forma, nós estamos num processo em que vamos alcançar, né, no futuro, obviamente, como eu disse, não é para agora, mas vamos alcançar um patamar bem significativo. Pessoal,
Isso já acontece em muitas cidades. O que eu quero dizer para você que está me ouvindo aí do outro lado? Observe as coisas ao seu redor, tá? Nós vamos ver guerras religiosas muito intensas aqui no Brasil, ok? Então isso pode partir da imposição nas favelas, dos traficantes que tomam conta daquela área, né? Que dominam aquela área, a imposição de A ou B religião. Claro que isso acontece, mas nós vamos ver com maior intensidade. Com maior intensidade. Os escândalos religiosos, eles vão acontecer assim com muita frequência. Mas acima de tudo, né, o que me é mostrado é justamente a guerra religiosa. Então, antes de tomar um partido, antes de se envolver em alguma crença, vamos colocar os pezinhos no chão. O adequado é observarmos mais, falarmos menos, é termos cuidado com aquilo que a gente espalha por aí, muito cuidado, né? Quem assistiu a live de ontem viu alguns dos meus pontos de vista, que não tem nada a ver com o que eu estou mostrando aqui. Então, mas o cuidado nesse momento é a autorresponsabilidade e a consciência coletiva, tá? Então, nós vamos ver intolerâncias religiosas, nós vamos ver guerras religiosas com muita frequência. Então, o ideal é não entrar nesses debates, é não entrar nessas situações. O ideal é se preservar pelo próprio bem-estar emocional, bem-estar mental. Obviamente, hoje eu não falei da região sul do país, né? É porque, infelizmente, ainda teremos algumas tragédias, eu acho que nesse momento, né, no dia de hoje, avisos já foram colocados sobre ciclones extratropicais. Sabemos também que após isso haverá uma estiagem e a possibilidade de trazer, né, mais tranquilidade para aquela região. E não é só o Rio Grande do Sul, nós vamos ver tragédias em outros locais da região sul do país, mas está muito doloroso, eu acredito que para todos nós, né? Ver o que nós estamos vendo, certo? Então, é por isso que hoje eu falei muito pouco, né? Porque tem coisas que são muito óbvias a partir desse momento, né? Todos nós estamos acompanhando e sempre que houver algo diferente, obviamente que eu vou trazer. Mas eu estou tentando não me repetir, né? Foi coisas que já foram ditas em outros vídeos. O que me chama a atenção é um acontecimento trágico em Santa Catarina envolvendo brigas, tá? Então, envolvendo assassinatos. Então, nós vamos ver muitos suicídios no Brasil e também essa questão da violência muito exagerada, pelo menos agora em 2024. Bom, eu me despeço de vocês por aqui. Um grande beijo a todos. Salve a nossa estrela. Muito obrigado pela confiança, pelos compartilhamentos. Agradeço demais, viu? Gratidão. Eu geralmente ouço os depoimentos das pessoas, o que elas viveram, o que elas sentiram, os medos que elas superam. Nós vimos muitas pessoas superarem medos aqui, muitas pessoas chorarem de emoção, de alegria. A cada momento eu aprendo muito mais e sou grata. Eu posso dizer a você que nós vivemos momentos incríveis. Eu tenho certeza que vai chegar o momento de você estar aqui conosco e também aprender muito mais. Salve a sua estrela. Encantando com su fuerza.